Romanos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, Deus Criador de todas as coisas, Rei, Salvador, Tu és tudo, Pai, neste universo. Tu criaste todas as coisas, fizeste todas as coisas. Grande é o Teu poder, a Tua imensidão e a Tua glória. Nós queremos declarar isso nessa noite, Senhor. Queremos Te louvar e Te adorar e Te exaltar, meu Deus, por todo o Teu poder e toda a Tua glória. Louvado seja o Teu nome para sempre. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela possa encontrar morada, guarida em nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça esta obra em nós. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu acho que uma das piores frustrações, uma das piores decepções, um dos piores fracassos na vida de uma pessoa é quando ela tem o privilégio, quando ela tem a graça, a bênção de conhecer a Deus e, depois de conhecer a Deus, conhecendo a Deus, vendo Deus, claro, espiritualmente, com os olhos da fé, vendo as manifestações da grandeza de Deus, do poder de Deus, e ainda assim, depois dela receber essa bênção, que está acima de toda e qualquer bênção material e humana que nós possamos conseguir ou conquistar nesta vida, a maior de todas as bênçãos, com certeza é esta, de conhecer Deus, de ver Deus, de sentir Deus, de ser visitado por Deus, de ter um contato com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E depois disso, nesse passo importante, a pessoa, ela se desviar, ou ela se afastar de Deus, ou ela se obscurecer, ou o seu coração se fechar para Deus, ou ela se distanciar de Deus e renunciar a Deus, ou negar a Deus, ou passar a viver uma vida totalmente distanciada de Deus. Eu creio que essa seja a pior de todas as tragédias que pode acontecer na vida humana. Eu sei, não quero desmerecer nenhum problema humano que você está enfrentando. Seja ele físico, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele na família, seja qual área for. Mas eu creio que a pior de todas as tragédias que um ser humano pode realmente viver é essa, de ele estar com tudo, né? É como, ilustrando muito vagamente, é como alguém encontrar um verdadeiro tesouro de ouro puro e depois perder, jogar tudo pelo mato. Como alguém, por exemplo, que, sei lá, de repente acerta aí na Mega Sena, né?
milhões e milhões, de repente ele se torna rico, riquíssimo, milionário, multimilionário. E depois de alguns meses, alguns anos, ele consegue jogar fora tudo aquilo que ele teve na vida. Assim é alguém que um dia... Assim não, né? Que é como eu falei, isso é muito pouco comparado à pessoa que conhece a Deus, que tem o privilégio, a grandeza, a alegria, a graça, a bênção de um dia ter Deus, conhecer a Deus, viver com Deus e depois se afastar de Deus. E é isso que esse texto aqui está dizendo, porque Paulo ele vai falar de um povo privilegiado, de um povo agraciado, que conheceram a Deus, viveram com Deus, andaram com Deus, viram as manifestações de Deus. Porém, eles seguiram num caminho que eles desonraram a Deus, não glorificaram a Deus. Eles não deram graças a Deus pelas bênçãos que eles já haviam recebido, que eles tinham presenciado, que eles tinham tido na vida. E eles, achando-se sábios aos seus próprios olhos, que é o pior sábio que a Bíblia sempre exalta a sabedoria, mas o sábio aos seus próprios olhos, a Bíblia o considera como o pior dos tolos. Então o homem, quando ele se afasta de Deus, ele não se afasta por qualquer motivo, ele tem uma desculpa, ele tem um bom argumento, ele tem um motivo, ele tem realmente algo que diz assim, olha, eu me afastei de Deus, eu não creio mais em Deus, ou a minha fé, eu perdi a minha fé por causa disso, e ele começa a dar argumentos para essa sua desgraça na vida. E aí a Bíblia fala aqui no versículo 22, que eles, fazendo-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E não é assim quando a pessoa se afasta de Deus? Ela se acha tão sábia, tão entendida, tão capacitada, que ela começa a questionar e argumentar o porquê que ela não crê ou não vive mais para Deus, não vive mais a sua fé em Deus. E isso é muito comum, muitas vezes, acontecer em momentos difíceis da vida. Momentos, realmente, de muitas lutas, de muitas tragédias, de muitas decepções, de muitos fracassos. Talvez, muitas pessoas, durante esses períodos que nós estamos vivendo, muitos se afastam, percam a sua fé. Porque, quem sabe, ela passou por um momento difícil na vida e ela orou a Deus, e ela clamou a Deus, e ela buscou a Deus, e talvez aquele pedido não foi atendido, né? Porque venhamos e convenhamos, irmãos, Deus, Ele sempre tem ouvido as nossas orações. A grande maioria dos irmãos que tem colocado as suas vidas diante de Deus e tem orado, tem buscado a Deus, e Deus tem ouvido, mas nós temos que ser também realistas, né? De saber que muitos, no seu momento de dor, de aflição, oram a Deus e ainda assim morrem, e ainda assim sofrem, e ainda assim padecem. E se essa pessoa não tiver sua fé firmada verdadeiramente em Deus e na palavra, pode ser que ela negue a Deus, pode ser que ela perca a sua fé em Deus, pode ser que ela desvaneça, pode ser que ela comece a questionar, pode ser que ela comece a não dar graças a Deus, porque Paulo diz que a gente em tudo deve dar graças a Deus, em tudo dá graças, e é muito fácil a gente dar graças a Deus quando a gente ganha um presente, quando a gente ganha uma bênção, mas quando a gente pede algo a Deus e às vezes, né? Se Deus não responde na hora, se Deus não resolve na hora, se Deus não opera um milagre na hora, é muito difícil dar graça quando Deus diz não para a gente. Mas a gente tem que dar graças. E a palavra, ela diz que eles não glorificaram a Deus, eles conheceram a Deus, mas não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, mas desvaneceram no seu coração a sua fé. E
E argumentaram, começaram a questionar, começaram a dizer por quê, né? E por que isso, e por que aquilo, e começaram a se achar sábios, e começaram a se achar entendidos, e começaram a questionar e a colocar em dúvida o Todo-Poderoso. E essas pessoas, eles fizeram o quê? Eles mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, Deus que não tem defeito, Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que é santo, o Deus que é todo amor, que é todo bondade, que é todo misericórdia. Eles mudaram essa glória incorruptível de Deus, à semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quando Paulo está falando esse texto aqui, com certeza ele deve estar lembrando do povo de Deus lá no deserto, quando eles foram visitados pela graça e pela misericórdia de Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, fala desse fato, quando Deus opera grandes sinais, prodígios e maravilhas no meio de um povo que vinha sofrendo, um povo que vinha padecendo, um povo que vinha sendo oprimido, e Deus agora, ele vai fazer algo grandioso para aquele povo. E eles viram Deus, e eles presenciaram a glória de Deus, eles viram os milagres de Deus, e eles presenciaram a grandeza de Deus, eles foram agraciados pela bondade de Deus, eles viram milagres grandiosos acontecerem. Porém, as bênçãos que eles receberam não foram suficientes para eles viverem dedicados em fidelidade a Deus eternamente, até o fim da vida. Não, eles mudaram a glória de Deus. E, irmãos, um dos principais objetivos do diabo é enganar. Então, ele vai usar diversas artimanhas, diversas formas para enganar, para tirar o homem de Deus, para questionar Deus, para questionar a palavra de Deus. Olha, lá no Éden, Deus dá uma ordem para Adão e para Eva. O que o diabo vai fazer? Ele vai argumentar. Talvez alguém já tenha argumentado com você: ei, você não é crente? Por que você pegou Covid? Ei, você não é fiel? Por que morreu alguém da sua família? O diabo, ele vai argumentar para que a sua fé seja abalada. O diabo, ele vai tentar colocar ali umas bombas, umas dinamites na estrutura do teu prédio espiritual, para dinamitar, para abalar a sua estrutura de fé. E ele faz sempre isso, né? Um dos caminhos que ele usa é sempre esse: enganar as pessoas. Mesmo as pessoas ouvindo Deus, ouvindo a palavra de Deus, presenciando as glórias de Deus e as bênçãos de Deus, porque só o fato da gente respirar, irmãos, é uma graça, é uma bênção de Deus. Seu coração bater é uma graça, é uma bênção de Deus. Você está vivo hoje, né? Deus não te livrou só da pandemia, não. Ele já te livrou milhões de vezes anteriormente, até o dia que você chegou aqui hoje. Até esse dia de hoje, Deus foi com você. E às vezes a gente esquece isso. Aí quando vem um problema, aí o diabo vai querer derrubar você. Ele vai fazer com que você se desvaneça na sua fé, que você fracasse na sua fé. Aí ele vai começar a questionar, e vai começar a mudar a glória de Deus. Ele vai começar a colocar em você dúvidas sobre Deus. E ele começa a colocar a dúvida lá no primeiro casal, e ele diz: olha, Deus não disse isso. Foi assim que Deus disse. Mas será que se você fizer isso, vai acontecer isso mesmo? E a pessoa fica lá, né? Mas será mesmo? É interessante que a palavra, ela não pode ser mudada, porque se ela for mudada um pouquinho, ela se distorce. Então o diabo, ele vai usar argumento para mudar um pouquinho a palavra, a promessa, a bênção, para que a pessoa perca realmente a sua fé em Deus. E foi isso que aconteceu com Eva. O diabo vai começar a argumentar, né, com ela,
dizendo, mas não vai ser assim. Eu te garanto que se você comer, você não vai morrer. Eu te garanto que se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer tudo como Deus conhece. Olha só, irmãos. É muita mentira, né? Mas, tu já ouviu aquele ditado que o pessoal fala, né? A formiga, quando quer se perder, ela cria asa. Assim é a pessoa. Quando ela quer se afastar de Deus, qualquer argumento é suficiente para ela se afastar de Deus. Qualquer dificuldade que ela tem na vida é suficiente para ela perder a fé. Qualquer coisa, qualquer vendaval, qualquer tribulação, qualquer coisa que sobrevenha sobre a sua vida, ela vai negar esse Deus. Mas a palavra de Deus, ela é taxativa. Que só os vencedores, só os fiéis, só aqueles que forem fiéis até o fim, é que vão, na verdade, receber a coroa de glória. Não adianta a pessoa viver para Deus 1 ano, 2 anos, 10 anos, e depois ela negar a sua fé e agora passar a questionar a Deus, a duvidar de Deus. Então, nós vemos isso dentro da palavra de Deus. Lá no capítulo 32 do Êxodo, que eu já citei para os irmãos, olha só. O povo começou agora a questionar. Deus tinha feito milagres, tinha tirado eles da terra do Egito, tinha abrido o Mar Vermelho, tinha feito grandes sinais, tinha feito cair maná do céu, tinha feito coisas miraculosas. Aí Moisés sobe o monte para pegar as leis de Deus, para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Moisés vai ficar muito tempo lá em cima, ele vai ficar 40 dias em cima do monte. E o povo começa a ficar impaciente. A Bíblia, ela nos ensina a buscar o fruto do Espírito chamado paciência. Porque nós somos, por natureza, por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, impacientes. Mas a impaciência não é de Deus. A paciência é de Deus, é do Espírito de Deus. Então o povo ficou impaciente, ou seja, o Espírito de Deus começou a se afastar do povo e o povo começou a ser impaciente. E eu queria dizer para você, tenha paciência, busque a paciência de Deus para você suportar as coisas. Então o povo ficou impaciente e começou a dizer, mas será que Moisés vai voltar? E se ele não voltar? E se ele tiver morrido? Veja bem, sempre os questionamentos, sempre as perguntas, sempre as dúvidas, sempre algo para... As dinamites são colocadas na base da fé para que as pessoas elas comecem a se afastar de Deus. E elas começam, ei, mas e se Moisés não for quem ele diz que é? Se ele não for o enviado de Deus para nos libertar? E se daqui para frente a gente tiver que caminhar sozinho? E se não tiver mais Moisés para nos guiar? Ei, Arão, faz um Deus para nós. Olha só, irmãos, o que a palavra diz? Versículo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava ao descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faz-nos um Deus, que vá diante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Faz 40 dias que ele foi e não voltou mais. E isso para o povo era muito, né? Para o povo era muito. Então Arão era irmão de Moisés. Então Arão disse, arrancai os pendentes de ouros que estão nas vossas orelhas, e das vossas mulheres, e dos vossos filhos, e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro em um buril, e fez dele um bezerro de fundição, e então disseram, este é o teu Deus. O Arão, que era o auxiliar direto de Moisés naquela época, ele mesmo pega o ouro do povo,
funde o ouro do povo, derrete e faz um bezerro de ouro. E ele diz o quê para o povo? Este aqui agora é o seu Deus. Olha. Então, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Esse Senhor aqui é Yahvé. É o Deus de Israel. O grande eu sou que Moisés tinha anunciado para ele. Não era nenhum Deus egípcio. Não era nenhum Deus pagão. Era o Deus invisível. Era o Deus que não podia ser visto pelos olhos humanos. E ele diz: amanhã faremos festa ao Senhor. Veja bem, irmãos. Por que esse povo fez isso? O versículo 6 diz aqui, ó: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, ou seja, ofertas, sacrifícios, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Tem se corrompido. Veja só, irmãos. Olha. Qual é a estratégia de Satanás? Primeiro, ele engana a pessoa. Ele começa a questionar o verdadeiro Deus. Ele começa a colocar argumentos na pessoa. Paulo diz que as pessoas se acham sábias aos seus próprios olhos. Elas começam a se achar que elas têm a resposta certa para as coisas. E começam a desconfiar de Deus, começam a desconfiar da palavra de Deus, começam a colocar dúvida naquilo que é celestial, naquilo que é eterno, naquilo que é de Deus. E eles começam a fazer isso. Quando eles fazem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão substituindo Deus. O Deus verdadeiro está sendo agora substituído por um Deus falso. E aí a questão que eu queria falar para os irmãos nessa noite, irmãos, é que muitas pessoas, elas estão falando de Deus, elas estão lendo a palavra de Deus, elas estão dizendo que servem a Deus, elas fazem tudo, porém elas já substituíram o Deus verdadeiro por um Deus falso. Elas substituíram o Deus que é o Deus real, o Deus criador, o Deus que o nome dele é Yahvé, é Jeová, não é Baal. O nome dele não é de um ídolo, não é feito à imagem de um homem, não é feito à imagem de uma mulher, não é feito à imagem de um ídolo, de um animal, de um réptil, de um bezerro. Não, o nosso Deus, ele é o Deus invisível, ele está em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares, ele sabe o que passa no seu pensamento, ele tem olhos e ele sabe o que você faz da sua vida. Ele não está preso num altar, não, ele não está coberto com um véu, não, ele não está cego, não, ele não está empoeirado, não, ele está vivo. Então, quando as pessoas, elas são enganadas pelo diabo, ela troca Deus. Aí elas fazem um Deus semelhante ao Deus que elas querem. Porque para esse povo aqui, veja bem, esse povo aqui estava com 400 anos que eles eram escravizados. Morreu gente, nasceu gente. Morreu gente, nasceu gente. 400 anos, ó. Morre um. Aí os filhos, os pais, os netos morrem, aí nasce outro. Todo tempo assim, 400 anos. Para esse povo aqui, qual era o Deus? Que Deus era que eles conheciam? O Deus falso. Eles conheciam um Deus que precisava ter uma imagem de um animal. Então lá no Egito tinha Deus que era gato, tinha Deus que era cobra, tinha Deus que era touro, tinha Deus de todo tipo de animal, de gente. Né? Metade homem, metade animal.
Para eles, esse era o tipo de Deus. Só que o nosso Deus, irmão, ele não se molda ao meu querer. O Deus verdadeiro, ele não se molda à criatura, ao pensamento humano, a filosofia humana, a ideologia humana. Eu acho que Deus é assim. Você não tem que achar, você tem que conhecer o Deus verdadeiro. Você tem que buscar o conhecimento desse Deus verdadeiro. Você não pode deturpar o que a palavra diz, porque isso é engano do diabo. Então o diabo, ele procura enganar as pessoas. Quando ele engana as pessoas fabricam para si um Deus próprio, um Deus conveniente às suas crenças. Por isso que no outro dia eles estavam lá fazendo o quê? Adorando a Deus. O que foi que Arão disse? Amanhã faremos festa ao Senhor. O nome que ele usa aqui é bezerro de ouro? O nome que ele usa aqui é Deus falso? O nome que ele usa aqui é um ídolo pagão? Não. Ele diz, amanhã faremos festa ao Senhor. Ou seja, eu vou criar um Deus conforme a minha imaginação. Eu vou criar um Deus conforme a minha inteligência. Eu vou criar um Deus conforme a minha capacidade intelectual. Eu vou criar um Deus conforme a minha sabedoria. Eu vou criar um Deus conforme os meus questionamentos. Eu vou criar um Deus conforme que satisfaça as minhas curiosidades, aos meus desejos. E amanhã eu vou servir a esse Deus. Aí pronto, todo mundo é crente. Desse jeito. Desse jeito todo mundo é crente. O povo de Israel, que estava servindo ao Deus verdadeiro, no outro dia estava servindo a quem? A um Deus que eles achavam que era Deus, que não era Deus. Olha só que engano. E é isso que o diabo faz. A Bíblia diz que o diabo, irmãos, ele é tão sagaz que ele, para enganar até mesmo os escolhidos, até mesmo os servos de Deus, ele pode se transfigurar num anjo de luz. Num anjo de luz, para quê? Para parecer que é Deus, mas não é. Parece que é Deus, mas não é. Fala de Deus, lê a palavra, né? Ora, faz um monte de coisa parecido com Deus, mas não é Deus, o Deus verdadeiro. É isso que, na verdade, faz com que as pessoas, às vezes, elas comecem a pegar a Bíblia e a interpretar a Bíblia de acordo com as suas vontades, irmãos. Então, elas estão lá deturpando o Deus verdadeiro. Elas acham que estão servindo a um Deus. Que o Deus que elas estão servindo é o Deus verdadeiro, mas não é. É o Deus falso. É um Deus que não tem nada a ver com o Deus que te libertou um dia, com o Deus que te salvou um dia, com o Deus que quer que você continue fiel até o fim da sua vida. Tu já notou que muitos dos crentes atuais, eles, até coisas que são muito claras dentro da Bíblia, que a palavra fala que é pecado, ele tenta justificar. Ele diz que está servindo a Deus, mas determinados mandamentos de Deus, ele interpreta ao contrário. Interpreta ao contrário. E ainda diz que está servindo a Deus. Mas qual é o Deus que ele está servindo? Com certeza não é o Deus verdadeiro. Porque Deus, ele não pode mudar a sua palavra. Então, veja bem, irmãos, o que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Cuidado com o engano do diabo. Cuidado com quando a sua fé for abalada com argumentos maliciosos. Quando você for muitas vezes questionar Deus, quando você for questionar a vida, quando você for questionar os problemas, cuidado para você não blasfemar contra Deus, para você não diminuir Deus, ou você criar um Deus conforme a imagem que você quer que ele seja. Que ele seja conveniente.
Cuidado para você não colocar Deus dentro de uma forma que você mesmo criou. Muito cuidado com isso, porque é fácil do homem ser levado para esse caminho. Isso aqui, a palavra de Deus diz que, Romanos 1, 23, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Ou seja, Deus deixa de ser Deus e fica igual ao homem. Por quê? Porque ali foi o homem, o Deus criado pelo homem. Então é um Deus que não está nem aí para o tipo de vida que você vive, não está nem aí para o tipo de comportamento que você tem, um Deus que não está nem aí se você está obedecendo a palavra ou não, se você é fiel ou não, se você é uma pessoa justa, honesta ou não está nem aí se você vive uma vida de exemplo, de testemunho ou não, não importa, você serve a um Deus que você criou, que você esculpiu com as mãos da sua consciência. Você fez um ídolo para você, aí você serve a ele. Você dá oferta a ele, você festeja a ele, você canta a ele, você louva a ele, mas ele é o seu Deus particular. É o seu Deus, é o seu bezerrinho de ouro. Não é aquele Deus que exige de você, exige mudança, exige fidelidade, exige santidade, exige honestidade, exige que você seja fiel até o fim, que você não seja destruído pelas situações da vida, pelas dificuldades que a vida lhe traz, porque se for assim, irmão, se você não resistir firme na fé, se você padecer, se você se desvanecer, se você se apagar, se você começar a questionar, se você começar a perder a fé verdadeira, se você começar a mudar as leis de Deus, você começar a mudar os mandamentos de Deus, se você começar a dizer que não acredita que Deus seja assim ou que Deus seja assado, porque você começa a dizer, eu não acredito que Deus seja capaz de fazer isso, eu não acredito que Deus não me entenda, eu não acredito, Deus vai me condenar só por causa disso, Deus isso, Deus aquilo, aí você começa a colocar um Deus de um jeito, você transforma Deus numa coisa, você transforma Deus em uma outra coisa, e você vai fazendo, e você vai moldando, e você vai vivendo para esse Deus. Mas nós não podemos criar deuses. Nós não somos idólatras. Nós não podemos criar bezerros, imagens, e adorá-los e sacrificar a ele e achar que está tudo bem. Não está não, sabe por quê? Porque a palavra diz, Deus diz ao seu servo Moisés, Moisés, desce agora, porque o seu povo, o povo que fizeste subir do Egito, se corrompeu, está corrompido. Eles achando que estava tudo bem, né? Amanhã faremos festa ao Senhor. Amanhã sacrificaremos ao Senhor. Amanhã fazemos holocausto a Jeová, a Yahvé. Faremos amanhã tudo como se tivesse tudo normal. Estava normal, meu irmão? Não estava normal, porque aquele não era o Deus de Israel. Então, o que você vive na sua vida, seja dificuldades, ou seja, decisões na vida que às vezes te levam a questionar, né? Às vezes as pessoas, elas vivem, elas começam a questionar Deus pela situação dela. Elas dizem, não, mas Deus vai entender. Deus vai entender. E se Deus não entender? Se você imagina um Deus que entende quando ele não entende mesmo. Se você criou um Deus para você que realmente ele lhe entende do jeito que você é, do jeito que você vive. E não for assim a verdade. Se você se corrompeu. Se você já negou a fé. Se você já questionou se o que Deus disse é o que Deus disse mesmo. Ei, Eva, é assim que Deus disse? Aí ela, sabe que eu nem sei se foi assim que ele disse? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Quando você não conhecer mais o que Deus disse, quando você começar a dar uma imagem diferente para Deus, quando você começar a se achar sábio
para interpretar Deus do seu jeito, é bem provável que você já esteja se afastando de Deus, se distanciando de Deus, negando a Deus, vivendo uma vida de acordo com os seus próprios desígnios, não de acordo com os desígnios de Deus. Vivendo uma vida de acordo com as suas próprias leis, não segundo as leis de Deus. É por isso que, nesses dias onde a gente vê muitas pessoas passando por problemas difíceis, a gente ora a Deus, para que Deus, Ele fortaleça a fé da sua igreja, para que a sua igreja não perca a fé, que ela não seja levada pelo engano do inimigo, que ela não seja, muitas vezes, enganada, a ponto da pessoa começar a servir um Deus diferente. Porque, irmãos, Deus é Deus. A palavra de Deus diz que Deus, como um oleiro que pega o barro, às vezes Deus nos pega. E Deus, o oleiro, ele pega aquele barro e ele faz um barro, ou ele faz um vaso comprido, ou um vaso gordo, ou um vaso pequenininho, ou um vaso bem grande. O oleiro, ele decide como ele molda o vaso. E às vezes nós não queremos ser moldados por Deus. Nós queremos moldar Deus. Olha, inversão de valores. Olha a inversão de pensamento, a inversão de mandamento. Aí nós moldamos um Deus, nós criamos um Deus, nós esculpimos um Deus, quando na verdade nós era que deveríamos estar sendo esculpidos. Nós era que deveríamos estar sendo moldados. Então, com humildade, né, irmãos? Por difícil que seja o momento, por grande que seja a tribulação que a gente passa, vamos deixar Deus controlar a situação. Vamos deixar Deus moldar. Vamos nos entregar a Ele. Para Ele nos dar vida, ou Ele nos levar dessa vida, ou Ele fazer o que Ele bem quer. Claro que a gente sempre vai orar, porque na Bíblia está dizendo para a gente orar. Orar pela saúde, pela restauração, por tudo isso. Não tem na Bíblia aqui dizendo para a gente orar para morrer, tem? Ora para Deus matar? Não tem. Então a gente ora pela vida. Mas a palavra diz que nem Jesus, quando esteve aqui na terra, pôde curar a todos. Teve cidade que ele entrou e ele não pôde curar a todos. Lugares que ele entrou e curou a todos. Mas teve lugar que ele entrou e não curou a todos. Está lá nos evangelhos. Já imaginou se naquela cidade que ele entrou e não curou a todos, as pessoas se revoltassem contra Deus e começassem a blasfemar contra Deus e dizer: por que o Senhor curou na outra cidade? Por que lá o Senhor fez tantos milagres e aqui o Senhor só fez uns 3 ou 4? Por quê? Será que nós somos piores do que eles? Será que nós não merecemos? Será que isso? Será que aquilo? E começassem a blasfemar de Deus. Ora, irmãos. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Não vamos nos corromper. Não vamos nos desviar. Não vamos abater a nossa fé. Não vamos ser atingidos por qualquer que seja o questionamento que venha na nossa mente. Dizem que a principal ferramenta do ateu contra o cristão é justamente o sofrimento, pastor. Porque ele diz assim: que Deus é esse que deixa a criancinha morrer? Que Deus é esse que deixa um tsunami matar 200 mil pessoas? Que Deus é esse que deixa vir uma pandemia sobre o mundo e matar aí? Entendeu? O ateu, ele usa esse argumento. Se é do ateu, irmão, de alguém que não conhece a Deus, eu tenho que rebater esse tipo de pensamento. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda por que tanta morte, por que tanto sofrimento, ainda que eu não tenha a resposta pronta, eu vou me curvar diante do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está comigo. Senhor, faz a tua vontade em mim, seja ela qual for. É difícil, né, irmãos? Mas é a palavra. Eu não posso moldar um Deus de acordo com o meu interesse. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus,
Nós queremos, Senhor, nesta noite, te adorar pelo que o Senhor é. Te adorar, meu Deus, nós te adoramos todos os dias, quando o Senhor faz grandes sinais, prodígios e maravilhas, quando o Senhor abre o mar, quando o Senhor manda maná do céu, quando o Senhor providencia, quando o Senhor manda a cesta básica, quando o Senhor cura da doença, quando o Senhor arranca o caroço, quando o Senhor faz milagre, quando o Senhor dá vista ao cego, quando o Senhor levanta o aleijado, nós te louvamos, Senhor. Mas mais importante do que todas essas coisas que o Senhor nos dá, que são tão maravilhosas e tão desejadas por nós, Pai, nós queremos te adorar pelo que o Senhor é, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua grandeza, pela tua magnificência. Ah, meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, e quem é o homem para que o Todo-Poderoso se lembre dele? A tua palavra diz que o Senhor está no céu dos céus, sentado no trono, e a terra, meu Pai, é escabelo dos teus pés, a terra é estrada dos teus pés, a terra não é nada, meu Pai, comparado à tua grande glória. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ainda que essa pessoa esteja sofrendo, ainda que ela esteja doendo, ainda que ela esteja chorando, fortalece a fé dela, meu Pai, para crer e confiar no Todo-Poderoso, que o que o Senhor tem para nós, meu Pai, é o melhor, muito melhor do que aquilo que nós achamos que temos para nós mesmos. Às vezes nós desejamos, nós pedimos, nós clamamos aquilo apenas que nós desejamos, apenas que nós imaginamos que é o melhor, mas nós não podemos, Pai, discutir com o Todo-Poderoso. O Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem a melhor decisão, o Senhor tem a melhor situação, o Senhor tem a melhor de todas as situações, meu Pai, que nós possamos enfrentar. O Senhor tem a solução, e a solução que o Senhor der é melhor do que a minha. O Deus que eu tenho que crer é o Deus verdadeiro, não um Deus falso. O Deus que eu tenho que servir é o Deus que me criou, não o Deus que eu criei. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, faz isso no coração do teu povo, no coração da tua igreja, meu Deus, em nome